E aí, meu concurseiro, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. A aula de hoje é de Direito Constitucional, dando continuidade à sequência de vídeos que a gente está gravando de reta final da Polícia Militar de Alagoas. Eu sou o SD Matheus Nascimento, professor de Direito Constitucional, e o meu objetivo aqui é entregar para você o melhor conteúdo para que você possa garantir a sua aprovação. Nessa aula de hoje a gente vai ver um conteúdo de teoria e também vamos ver questões no final. Então preste atenção, você vai ver que tudo que está aqui no quadro vai fazer muito sentido quando você for fazer as suas questões e que no final desse vídeo você vai acompanhar essas questões comigo. Preste atenção. O direito de propriedade. Direito de propriedade está previsto dentro da Constituição, dentro dos direitos e garantias fundamentais. A propriedade, ela precisa possuir uma função social, certo? Então, dentro dessa função, a gente vai falar sobre o bem-estar social, ela vai ter um limite, certo? Respeitará as políticas urbanas e a política agrária ou agrícola ou então fundiária. Isso aqui vai depender de onde ela estiver localizada, tudo bem? Então, se ela estiver na cidade, se ela estiver no campo, ela vai respeitar essas políticas. O que é que eu preciso que você entenda aqui? Quando a gente fala de propriedade, a Constituição ela não se restringe apenas à propriedade que seria o bem imóvel, como uma casa, como uma fazenda. A propriedade que é falada dentro da Constituição pode ser a propriedade intelectual também, então os bens que você tem ali, o direito artístico, certo? Herança também pode ser considerada propriedade, então é bem mais amplo, tudo bem? Mas lembrou de propriedade, ela precisará ter uma função social. Só que o que é que a banca gosta de cobrar quando a gente fala desse tema de direito de propriedade? Ela vai cobrar muito essa parte aqui, ó, de desapropriação. A gente vai ver em algumas questões aí no final da aula e você vai conseguir entender o que a banca Sebrasp gosta de fazer. O que é que eu quero que você entenda sobre a desapropriação? A desapropriação ela é considerada uma aquisição originária e ela terá algumas modalidades. A gente vai estudar essas três modalidades e daí você vai conseguir entender como pode cair em prova cada uma delas. Primeira, desapropriação por interesse público ou social. Essa desapropriação ela vai acontecer quando existir uma utilidade pública, uma necessidade pública ou então um interesse social. Olha só, utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. O que é que eu vou ter ainda aqui? Eu vou ter uma prévia e justa indenização. Olha aqui, ó. Prévia e justa indenização. Essa indenização será em cash, será em dinheiro, tudo bem? A questão ela pode colocar que será a título de dívida pública. Não, é a dinheiro pago ali. A propriedade vale 1 milhão. Eu vou precisar desapropriar porque eu vou construir um hospital. Vai ser passado ali um viaduto e aquela propriedade está atrapalhando. O que é que será feito? Por necessidade ou utilidade pública, será feita essa desapropriação. E, em contrapartida, será pago uma indenização prévia e justa àquela família, aquela pessoa que teve seu bem desapropriado em prol do interesse público. Outro tipo de desapropriação, a gente vai ter a desapropriação sanção. Nesse caso aqui, haverá uma prévia e justa indenização, porém a diferença é que aqui haverá um pagamento em títulos de dívida pública ou títulos de dívida agrária, ok? Eu preciso me preocupar muito sobre esses detalhes quando se fala do concurso da Polícia Militar de Alagoas? Não. Por quê? Porque quando isso vier no seu concurso, ele vai cobrar a literalidade do texto constitucional. E o que é que a banca vai fazer? Ela vai tentar trocar. Aqui na sanção haverá o pagamento de títulos de dívida
pública, beleza, mas se ela falar que haverá um pagamento de títulos de dívida pública aqui na indenização por interesse público social, está errado. Então a banca ela faz esse joguinho de ficar trocando, entendeu? Então, lembrou da sanção, haverá uma prévia e uma justa indenização, mas será a títulos de dívida pública ou agrário. E aí a gente vai ter essa desapropriação sanção no modelo urbanística, acontecerá dentro do município, certo? Por que isso pode acontecer? Descumpriu algumas regras, algumas condições ali impostas. Então, essa urbanística, o município que ficará responsável, e preste atenção nesse prazo aqui, ó. O prazo para o pagamento, certo? Que será títulos de dívida pública, será de até 10 anos. Até 10 anos para que a administração possa pagar. E se for rural? No caso de uma reforma agrária, por exemplo, títulos de dívida agrária e a União terá 20 anos para poder fazer esse pagamento. Então preste atenção. Na indenização não, na desapropriação sanção, a gente vai ter a urbanística ou a rural. A urbanística, o município é que vai ficar responsável, certo, de gerar essa desapropriação e o pagamento desse título de dívida pública será 10 anos. Já a rural será a União que vai ficar responsável. A títulos de dívida agrária será a forma de indenização e terá aí, ó, 20 anos para ser feito esse pagamento. Tudo bem? Outro modelo aqui, confiscatória. Essa aqui é mais grave. Ela vai acontecer tanto no âmbito de uma propriedade rural quanto no âmbito de uma propriedade urbana. Um exemplo aqui, ó, cultura ilegal, tóxicos, tráfico de drogas, por exemplo, produção de maconha, ok? Produção da planta da coca, é uma cultura ilegal? É. Então, poderá haver essa desapropriação no modelo confiscatória. Trabalho escravo também é um desses modelos. Pode acontecer também essa questão aqui de desapropriar, porque aquela propriedade estava utilizando aquele local para o trabalho escravo. Então, entendemos aqui os três modelos de desapropriação que podem vir cair aí na sua prova. Esses pontos, essas palavras aqui que eu falei para você, são pontos chaves que se você for lá e olhar a questão, você vai conseguir acertar. Ela vai tentar trocar algumas coisas aqui, mas você vai conseguir responder tranquilamente. E quando a gente fala desse tema de propriedade, é mas muito recorrente em prova a requisição administrativa, certo? O que é a requisição administrativa? Está prevista também dentro do texto constitucional, mas é a ocupação ou uso temporário. Então, olha só, é ocupar ou usar temporariamente uma propriedade, então um bem ou um serviço, no caso de eminente perigo público. Então, uma polícia vai precisar usar uma determinada casa por um período, ó, observação, é temporário. Por um período ali temporário. E qual é o objetivo disso? O objetivo é uma situação ali que está gerando um iminente perigo público. Aí o que, é que a banca faz? Ela vai trazer esse ponto da indenização. A indenização haverá de forma prévia, será posterior, a indenização ela só vai acontecer se naquela propriedade houver algum dano, se naquele bem, se naquele serviço que foi utilizado houve algum dano, aí sim haverá a indenização. Aí outro ponto importante aqui é essa questão da propriedade que é bem de família. Então, a Constituição traz que a pequena propriedade rural, que é trabalhada pela família, ela será, ó, impenhorável. Eu não posso utilizar essa propriedade para pagar débitos relacionados à sua atividade produtora. Então, o banco não pode confiscar, vamos colocar uma palavra de fácil entendimento, essa propriedade daquela pessoa que pegou algum empréstimo, tá certo? Para pagar uma dívida ou para investir em algum crescimento. É impossível, é inconstitucional, tudo bem? Então, tá aqui um entendimento que é importante a gente guardar e que você vai ver que cai em algumas questões.
Então, tira um print aqui e agora a gente vai para as questões. Vou ler as questões com você e você vai ver a questão aí na tela. E vou mostrar aqui para você que a resposta da questão está aqui no quadro e você vai conseguir responder tranquilamente. Preste atenção aí nessa questão que vai aparecer na sua tela. É garantido a João o direito de propriedade, podendo tal propriedade ser utilizada pela autoridade competente na hipótese de iminente perigo público, assegurada indenização ulterior a João se houver dano. E aí, essa questão, tá certa ou tá errada? Questão Sebrasp 2024, tá? Preste atenção, a resposta para essa questão está aqui, ó. No caso de requisição administrativa, pode sim ser utilizado um bem ou um serviço de forma temporária, com o objetivo, tá certo, de atuar em uma situação de iminente perigo público, é permitido. A indenização vai acontecer quando? Se houver dano. Então, olha aí. Com isso aqui, você conseguiu resolver a questão de uma forma bem tranquila. Vamos para a próxima. Olha essa outra questão também da Sebrasp, certo? Questão mais difícil. A garantia do direito à propriedade, constante na Constituição Federal, impede que o Estado possa desapropriar os imóveis rurais, ainda que estes não estejam atendendo à sua função social, certo? Errado. Essa questão ela está errada. Por quê? Porque a garantia do direito de propriedade ele não é um direito absoluto, certo? Então, lembra, quando a gente estuda os direitos constitucionais, os direitos fundamentais, a gente vê que eles não são absolutos. Podem haver relativização. E um caso da relativização desse direito à propriedade é ela não está atingindo a sua função social. Então a questão está errada aqui ao dizer que a garantia do direito da propriedade que está na Constituição vai impedir essa ação do Estado. É errado, tudo bem? Questão errada, ó. Entendeu? Tem uma propriedade? Tenho. Mas essa propriedade, ela precisa apresentar uma função social. Se ela não apresentar uma função social, pode haver a desapropriação, mesmo que eu tenha esse direito constitucional garantido. Era isso que a questão queria trazer. Uma questão mais difícil, mas pode vir na sua prova. Olha a outra aqui, ó. Preste atenção nesse aqui. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. E aí, certo ou errado? A questão está certa. Repetiu mais uma vez isso aqui. Então, preste atenção. Falou do direito da propriedade? Isso aqui é importante você conhecer, certo? E você, como policial militar, pode até se deparar com uma situação dessa. Então, preste atenção. Outra questão aqui, ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtora, devendo a lei dispor sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. A questão é o puro texto constitucional. E é o que está aqui. A propriedade que é bem de família, é aquela pequena propriedade rural que é trabalhada pela família, não poderá, tá certo, ser penhorada para pagar débitos decorrentes da sua atividade produtora. Então, essa questão aqui está mais do que certa, certo? Questão Sebrasp, mais uma vez, cobrando o texto. E vai vir assim na sua prova. Copia e cola. Não vai inventar muito, não. Vamos aqui para outra questão. Olha essa aqui, tá? Questão também da banca Sebrasp 2024. O ato de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social deve garantir o pagamento de justa indenização, que será em dinheiro ou em títulos de dívida pública. Olha só, o ato de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, está falando de quê? Está falando disso aqui, ó. Então, olha só, desapropriação por interesse público ou social, certo? Vai acontecer nos casos de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Haverá um pagamento ó, de
Breve e justa indenização em cash. Vou apagar para fazer de novo. Então ele disse que aqui, ó, que será em dinheiro ou em títulos de dívida pública. Risca esse ou, tá certo? E coloca que é só em dinheiro. Então essa questão ela está errada. Por isso, aí você tá lendo ali bem rápido, vê tudo em conformidade. Não, tá certo, essa questão tá certa. Perdeu uma questão que você poderia, tá certo, ter ganhado no seu concurso. Então, olha só, para você ver, o conteúdo que a gente entrega aqui de forma enxuta, mas que é de forma muito eficiente no seu aprendizado. Então, você consegue absorver e fazer questões e acertar as questões. Então, a gente preparou um conteúdo completo para você, certo? Com questões, videoaula, simulado. Eu coloquei o link aqui na descrição. Então, pode clicar lá. O preço está um preço justo, certo? E eu tenho certeza que você vai gostar. O objetivo aqui é estudar e, ao mesmo tempo, ajudar você a garantir a sua aprovação e vestir a sua farda, que eu sei que é o seu sonho. Então, eu te aguardo na próxima aula. A gente vai ter uma sequência aí de aulas. Eu coloquei essas questões aqui e elas comentadas de uma forma mais detalhada aqui para você poder baixar. Então, clica no link e baixa também e tem acesso a esse conteúdo. Acompanha, se inscreve que a gente vai continuar postando vídeo aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo.